A paz do Senhor Jesus, quero cumprimentar você que tem acompanhado as nossas lições, a nos seguir, onde estaremos estudando mais uma lição desse segundo trimestre, a lição de número 11, que está tratando sobre o presbítero, bispo ou ancião, né? Esse nome presbítero, ele é tanto um nome que pode ser aplicado ao bispo, quanto também ao ancião, haja vista o seu trabalho, né, o seu ofício, a sua função dentro da igreja, ser, na perspectiva de muitos estudantes da Bíblia Sagrada, é a mesma função, né? Presbítero, bispo ou ancião. Lição de número 11 do nosso segundo trimestre, que estamos tratando sobre dons espirituais e ministeriais concedidos à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? Subtópico ou subtema da lição, da revista, é servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nessa lição de número 11, está aí a capa da nossa revista, Dons Espirituais e Ministeriais. Nessa lição de número 11 nós estaremos falando especificamente sobre este ministério, né? Ministério de presbítero, bispo ou ancião. Lição de número 11, onde nós estamos já caminhando para o nosso final desse segundo trimestre. Nós temos um ponto central nessa lição, como nas demais também. O ponto central dessa lição é o bispo zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. Esse é o ponto central da nossa lição de número 11, onde nós vamos perceber que o presbítero, ele assim como o pastor dentro da igreja, ele tem a preocupação de zelar pela administração e a vida espiritual da igreja na sua localidade. Né? Função do presbítero, função semelhante à do pastor e à do bispo, nós estaremos vendo isso no decorrer dessa lição. Nós temos um texto áureo dessa lição de número 11, nos diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Carta de Paulo a Tito, seu capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. De cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Nossa verdade prática nos diz assim, verdade prática dessa lição: presbítero deve ser constituído, presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Então, presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Nós temos 3 subtópicos, ou 3 tópicos, melhor dizendo, cada tópico 3 subtópicos. O primeiro tópico a gente vai ver aí a escolha dos presbíteros. Segundo tópico, a importância do presbitério. E no terceiro tópico, os deveres do presbitério. Então, primeiro a escolha dos presbíteros. Segundo, a importância do presbitério. O presbitério é o corpo de presbíteros, né? É o corpo de presbíteros, bispos ou anciãos. Então é chamado de presbitério, também responsável também pela ordenação e trabalho dos pastores. Algumas igrejas, principalmente as históricas, usam a parte administrativa chamando-as de presbitério, aquela responsável por tudo aquilo que está relacionado ao ministério dentro da igreja. Então a escolha dos presbíteros, a importância do presbitério e os deveres do presbitério.
Então, escolha, importância e deveres. Nós entramos agora na parte da introdução da nossa lição de número 11, que diz assim: no início da igreja do primeiro século havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. Então, quando a igreja iniciou no primeiro século, com os apóstolos e discípulos que muitos deles foram testemunhas oculares de Jesus no seu ministério, Atos dos Apóstolos diz que cerca de 500 pessoas testemunharam Jesus após a sua ressurreição, estando com ele naquele período de 40 anos que ele esteve com os seus discípulos e apóstolos depois de ressuscitado. Então a igreja, quando inicia, ela no seu primeiro século, elas que orientavam os crentes quanto ao evangelho, dando testemunho. Você percebe que é a pregação dos discípulos e dos apóstolos inicialmente foi uma pregação simplesmente de contar aquilo que eles viram e ouviram através do período em que eles andaram com Jesus. Então, quando eles começam a andar com Jesus e começam a testemunhar de tudo aquilo que Jesus fazia e ensinava, eles foram guardando tudo aquilo, e depois que Jesus assunta aos céus e deixa a missão para que os discípulos e apóstolos continuassem a sua pregação, você vai perceber que eles praticamente repetem tudo aquilo que Jesus ensinava, conta as experiências que eles tiveram acerca de Jesus, aquilo que Jesus havia feito durante todo aquele período de 3 anos que exerceu seu ministério terreno. E nesse período que eles vão testemunhando e falando que esse Jesus que havia estado com eles era o Messias, o Filho de Deus, eles vão compreendendo que precisam organizar aquele pessoal que foi acreditando, que foram crendo na pregação que eles estavam fazendo, efetuando, para que as pessoas pudessem também conhecer esse Jesus. Então, como muitos irmãos foram crendo naquilo que eles diziam e no testemunho que eles contavam e na pregação que eles vinham fazendo acerca do Messias, que ele era realmente o Cristo, foi-se necessário ir organizando a igreja. A gente vai ver agora em destaque na parte azul, que é o que está na sua revista, o Evangelho frutificou na vida das pessoas. E por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Como o Evangelho veio frutificando, Atos dos Apóstolos diz que cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Cada dia o Senhor acrescentava, ou seja, diariamente havia conversão. Então o Evangelho frutificou e muito na vida das pessoas. Cada vez mais surgiam novos crentes. Então foi necessário a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidar desse precioso rebanho. Então você percebe que quando a igreja vai crescendo, e obviamente vai crescendo também suas necessidades, porque havia apenas 12, não 12 mais, na verdade 11 apóstolos, porque o Judas já havia suicidado-se, e aí restou apenas 11. Eles percebem que a demanda vai crescendo por causa da quantidade de pessoas. Eles percebem que muitas pessoas estão acreditando, estão crendo na pregação que eles estão fazendo. Aí tentam constituir um novo apóstolo, fazem uma eleição ali e na sorte escolhem,
escolhem por sorte a Matias como o 12º apóstolo, completam o número do colégio apostólico inicial, que era o número de 12, e aí vai surgindo demandas, porque viúvas gregas vão se convertendo, e na hora de fazer ajuda, de fazer o socorro às viúvas, os irmãos percebem que as irmãs, as viúvas judias, têm um tratamento diferenciado, e aí começam a haver queixas, porque as viúvas judias não estavam sendo tratadas, as viúvas gregas não estavam sendo tratadas da mesma forma que as judias, né? E os apóstolos, percebendo que a demanda estava grande e eles precisavam se ater à pregação do Evangelho, continuar pregando para que mais e mais pessoas aceitassem esse Cristo, eles decidem que precisavam ser constituídos pessoas para ajudar nesse trabalho, e aí surge o trabalho do diácono na igreja. O diácono, que era justamente o termo diáconos, a diaconia, que é ser um servo dentro da casa. Ser um servo dentro da casa, é servir dentro da congregação, dentro da igreja. E os diáconos foram constituídos justamente para suprir essas necessidades, para perceber o quanto que a igreja estava crescendo, né? Então foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidar desse precioso rebanho. Então você percebe que foi separado, foi constituído a necessidade de separar pessoas, né, para o diaconato. E depois eles percebem também que precisavam ainda de separar pessoas, né, para o serviço do ministério, que era o serviço de pastor. Justamente os dons o ministério, né, dons ministeriais, que Paulo cita na sua epístola aos Efésios. Então a gente vai ver depois que essa demanda vai surgindo e cada vez mais vai mostrando a preocupação que se tem de cuidar dessa quantidade de pessoas que vão surgindo, né, surgindo com a pregação do Evangelho. Aí continuando diz assim: assim os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então assim, os apóstolos estabeleceram, né, os presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então nós vamos comentar muito sobre esse estabelecimento aí dos presbíteros. Eu coloquei um subsídio teológico que não está na lição, né, mas serve para colaborar aí com a nossa compreensão dentro do tema que a gente está estudando. Eu coloquei assim que desde o Antigo Testamento, a cultura antiga dos povos e o judaísmo mostram que as pessoas eram respeitadas e consideradas pelo fator idade e experiência. As pessoas eram respeitadas e consideradas quando observava o cabelo branco nas pessoas. Então essas pessoas eram consideradas como pessoas que se devia dar atenção a elas e ouvi-las, porque eram pessoas que tinham experiência de vida. Aí coloquei aí também que no cristianismo não apenas isso é considerado, não é só o cabelo branco e a idade que é considerada no cristianismo, mas também a maturidade cristã e o seu entendimento na fé cristã. Porque você vai lembrar, estudante da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, que os juízes das cidades eram constituídas basicamente pelas pessoas mais velhas, consideradas mais sábias. As consideradas mais sábias eram elas as pessoas responsáveis por julgamento de causas, de julgamentos, situações que precisavam de uma decisão de definir quem estava certo e quem estava errado. Eles colocavam as pessoas mais idosas, mais maduras, mais
vividas, né? E aí eu coloquei o texto sagrado aí, né? Lógico que tá no Novo Testamento, mas para que a gente entenda que no cristianismo o que é considerado não é o cabelo branco apenas, né? Não é o fator experiência, quanto tempo de vida que a pessoa tem e o que ela já viu, não. É considerado a maturidade. Você vai perceber que Paulo fala a Timóteo que escolhesse homens que não fosse neófitos. Eu não posso colocar uma pessoa que não conheça nada de Cristo, não conheça nada de vida cristã, para que ela seja a pessoa responsável dentro da igreja por ensinar. Como é que ela vai ensinar se ela não aprendeu, né? Então é preciso considerar não os cabelos brancos e a idade que a pessoa tem, fator biológico. É preciso considerar o fator espiritual. Fator espiritual, quanto tempo essa pessoa tem de caminhada, quais as experiências dela com Cristo. É uma pessoa que, além de tempo na igreja, ela é uma pessoa dedicada aos estudos, à compreensão da palavra de Deus, à compreensão da Bíblia Sagrada. É uma pessoa que só tem tempo, mas não tem vida espiritual. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente tem lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. Aí, considerando que nós, quando aceitamos a Cristo, precisamos passar pelo novo nascimento, que é o batismo nas águas, que é sepultar o velho homem e fazer surgir das águas alguém que se declara agora uma nova criatura em Cristo, não por causa das águas que sepultou o velho homem, mas por causa da sua convicção interior que ele sepultou o seu velho homem. E agora ele é uma nova criatura. Então, como nova criatura, ele é uma criança que está começando a caminhada no Evangelho. Ele precisa dedicar-se ao aprendizado. Não importa se converteu com 30, com 40 anos, com 50 anos. Ele precisa ser discipulado. Ele precisa ser discipulado dentro da igreja. Vai vir um discipulado. Não importa se está com 60 anos, vai sentar na cadeira para aprender acerca de bibliologia, acerca da doutrina do pecado, da doutrina da salvação, da doutrina do Espírito Santo. Ele precisa passar pela escola do aprendizado. Então, aí você vai lembrar que Paulo, quando fala aos irmãos em Corinto, ele vai chamar os irmãos de crianças. Eu queria trazer para vocês um alimento sólido, mas tenho que tratar vocês como crianças porque vocês são imaturas. Vocês não amadureceram, vocês não progrediram na fé. Então, como é que eu coloco alguém, separar alguém para o presbitério, para bispo da igreja, para pastor, alguém que não tem maturidade? Alguém que não tem maturidade, como é que eu vou colocar alguém que é imaturo para ensinar outro que está começando no Evangelho? Então é isso que a gente precisa considerar. Eu coloquei ainda que o presbítero deve ser uma pessoa experiente. Irmãos, existem aquelas pessoas que nascem no berço evangélico, Nasce no berço evangélico e filho de pastor, filho de presbítero, nasceu na igreja, teve uma experiência desde cedo. Mas a gente precisa respeitar o tempo. Você vai lembrar que José recebeu sinais e mais sinais proféticos apontando que ele seria alguém muito importante, alguém de destaque. Ele receberia da parte de Deus uma bênção para que a vida dele, o trabalho dele se destacasse até mesmo em grandiosidade ou em patamar até maior do que os seus irmãos, seu pai e sua mãe.
dado a importância dele para poder livrar o seu povo da fome e garantir a sobrevivência dele num período de muita fome. Mas ele aguardou o tempo disso acontecer. Ele aguardou o tempo disso acontecer. Foi para o Egito, ficou anos e mais anos até que fosse lembrado o seu nome, ele fosse chamado por Faraó, ele desse uma posição de destaque para que na sua ocupação de um cargo de destaque ele pudesse salvar e livrar a sua descendência. Você vai lembrar de Paulo. Paulo, quando é alcançado no caminho de Damasco, Jesus falou que Paulo seria um vaso escolhido, era um vaso escolhido para ele. E ele haveria de pregar ao povo judeu e a todas as nações, levaria o evangelho a todas as partes inimagináveis das pessoas, dos judeus, principalmente dos apóstolos, porque imaginava que a pregação, o evangelho, ficaria restrito à Judéia e à Galiléia. E mesmo Jesus precisando muito de Saulo, né, e Paulo para levar o seu evangelho, Saulo, ele teve que esperar o seu tempo. Ele teve que esperar o seu tempo, quase 17 anos, aguardando para se tornar aquilo que Jesus havia dito que ele seria, que seria um pregador dos gentios. Mas teve que esperar o tempo. Então o que a gente percebe hoje é que o presbítero deve ser uma pessoa experiente. Uma pessoa experiente. Aí você vai dizer, mas é critério? Precisa estar de cabelo branco para ser consagrado? Não, não precisa. Mas também não pode ser consagrado, eu imagino, né? Isso é uma ideia minha, né? Uma pessoa com 18 anos, solteiro, só porque conhece Bíblia. Então precisa ter uma ideia bem equilibrada das coisas, né? Bem equilibrada. Não precisa ser velho, mas não precisa ser novo demais, né? Ou mesmo com a vida espiritual bem definida, bem destacada espiritualmente, mas ele também tem que passar por suas fases de casamento, de maturidade no casamento, de experiências, né, na maturidade de convivência com os filhos, para só depois dar a ele o incumbi-lo de uma atividade dentro da igreja, porque talvez você colocar uma pessoa solteira ou que não tenha filhos dentro da igreja para se ocupar com tantas preocupações que existem hoje, talvez o casamento dele pode se dissolver pelo fato de não ter uma experiência ainda no casamento, de não ter um filho, ou de um filho não estar crescido. Então precisa se respeitar isso. Vamos avançando. Entrando novamente na lição, nós temos 3 tópicos, como já dissemos, né? Primeiro tópico, nós começamos a falar agora sobre a escolha do presbítero. A escolha dos presbíteros. Subtópico de número 1 vai tratar sobre o significado em função. Significado e função. De acordo com a Bíblia de Estudo, palavra-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, né? A palavra grega presbíteros é uma forma comparativa da palavra grega presbis, que quer dizer pessoa mais velha. Pessoa mais velha, a palavra presbis, né? Presbis é a raiz usada para presbíteros, né? Então a Bíblia de Estudo Palavra-Chave traz essa definição, né? E como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. O governo da igreja local, pessoas maduras e com título, né, de dignidade, né, com título, né, de dignidade, era considerada pessoas dignas. Então a gente vai perceber que
os judeus e os cristãos usam esse termo presbítero, que é o mesmo termo chamado, ou que se aplica ao ancião, a uma pessoa de idade, né? Uma pessoa mais velha, uma pessoa onde os seus cabelos brancos já aparecem. E é tanto pela característica dos seus cabelos brancos, mas também pela sua dignidade como indivíduo, como pessoa experiente, porque existem aquelas pessoas que envelhecem, mas o cabelo continua preto, ou sem cabelo, mas com aparência ainda com uma certa virtude, né? Então, mas o nome o substantivo presbíteros é aplicado a ele pela questão da sua dignidade, pessoa madura, uma pessoa que inspira respeito e admiração. Aí eu coloquei, tem uma imagem aí a imagem do senhor, um senhor de idade, né, com a criança. Essa imagem aí, ela é uma ilustração aí do profeta, do sacerdote Eli, né? Sacerdote Eli com o pequeno Samuel, né? Sacerdote Eli com o pequeno Samuel, onde Samuel ele sempre demonstrou respeito, à figura de Eli. Você olha que os filhos de Eli não demonstravam respeito nenhum à figura do pai. Não só a figura do pai, mas a figura do sacerdote, o homem de maior cargo e autoridade na nação dos hebreus, porque na época não tinha reis, né? Não tinha governador. A autoridade máxima responsável pelo governo, tanto o governo espiritual como o governo social, né? O governo social era a figura do sacerdote, o sumo sacerdote. E aí Eli, os filhos dele não lhe respeitavam, mas Samuel, que era uma criança e nem filho dele, tinha um extremo respeito por ele, tanto pela sua idade quanto pelo fato de ser um sacerdote, um homem que foi consagrado e separado, né, por Deus para estar à frente do povo hebreu. Então o cabelo branco, e a sua dignidade, né, da pessoa que é mais vivida, mais experiente, ela era chamada de presbítero, né, presbíteros. Nós dizemos, né, significado e função, né? Significado e função já passamos. Agora, subtópico 2, a liderança local. Liderança local, quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. 1 Timóteo, né? Timóteo capítulo 1, versículo 4, 5 e 7. Timóteo capítulo 1, ou Timóteo, desculpa, irmão, Tito capítulo 1, né? Tito 1, versículos 5, 6 e 7. Ali na projeção aí está 4, 5 e 7. É o que eu estou com a revista aqui com a leitura bíblica em classe. Eu vou abrir aqui minha Bíblia Sagrada para ler essa referência aí que foi colocada, Tito 1. Só achar aqui. Tito 1. Isso. Vamos lá. Tito 1, versículo 4, 5 e 7, que diz assim: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Deus Pai, e da do Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 5:
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, está aí o texto que nós lemos, a recomendação do apóstolo Paulo a Tito, né, que foi um dos seus companheiros em diversas viagens. Você vai perceber que Tito, ele foi ainda jovem discipulado, né, em pleno campo evangelístico por Paulo. Ele começa a demonstrar seu interesse em servir a Jesus Cristo, né, servir e trabalhar no ministério. Mas antes dele receber o ministério, ele foi alguém que buscou estar junto de alguém para que pudesse ser ele instruído em tudo aquilo que compreende ao ministério, o trabalho na igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Ele recebe as instruções do apóstolo Paulo para que estabelecesse, lógico que aí ele já recebeu, né, já foi consagrado, já foi separado para o ministério, foi colocado como o líder da igreja em Creta, na ilha de Creta, foi colocado como líder na ilha de Creta, e Paulo chama a atenção dele, né, para que ele estabelecesse, né, presbíteros, porque a igreja de Creta, em Creta, a igreja tinha potencial para crescimento, e assim, cada lugar que ele fosse e o evangelho tivesse encontrado lugar e guarida no coração dos cretenses, ele estabelecesse líderes, né, presbíteros, para que estivesse à frente daqueles trabalhos, daquelas sociedades, né, daqueles lugares onde era permitido ou se abriu espaço para pregação. Muitas das vezes essa pregação era dentro da casa, né, dentro da casa de quem aceitava o evangelho, e quem aceitava sempre convidava os seus amigos mais próximos para ouvir acerca das coisas de Deus. E aí, como quem aceitou é novo, é neófito, e também está recebendo como novidade aquilo, ele não tem condição de ensinar. Então aí Paulo adverte Tito para que ele estabelecesse presbíteros, para que esses presbíteros não deixassem esse trabalho, esses lugares alcançados, perecer por conta da falta de pessoas, de ministros, para estar atendendo às demandas, às necessidades. Então Paulo fala, estabelece presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. O problema é que às vezes a gente fica preocupado, né, e queremos nós mesmos, só nós aparecermos, e acha que quem está do nosso lado está querendo tirar tirar o nosso lugar. E na verdade não é isso. A gente precisa entender e compreender o evangelho como o reino de Cristo, né? Não o nosso pequeno impériozinho, né? O nosso pequeno império. Nós temos que entender que nós trabalhamos pelo evangelho de Cristo. E você vai ler embaixo comigo, assim, dizendo assim que está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Isso está muito claro, né? Que o papel, né, a função do presbítero na comunidade antiga era pastoral. Era cuidar do rebanho. É por isso que eu coloquei até uma imagem aí de um pastor, né, um pastor derramando óleo sobre a cabeça da ovelha. É cuidar da ovelha, é cuidar do rebanho, diferente da lição que nós tivemos anteriormente, que falamos do evangelista, né, falamos
há dias atrás aí sobre o evangelista, ministério de evangelista, que é alguém que não consegue ficar dentro do templo porque ele tem no coração dele, o coração dele pulsa pelas almas, ir lá fora buscar almas e trazer para dentro do rebanho para ser discipulado e cuidado. O presbítero não, o presbítero ele trabalha lado a lado com o pastor. Ele é uma liderança local, é a liderança local. Subtópico 3, as qualificações. As qualificações, aí nós vamos falar sobre as qualificações. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidar da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. O presbítero é um pastor, é um apacentador de ovelhas. Isso está claro para a gente quando você estuda no Novo Testamento as aplicações que o presbítero, ou as funções que o presbítero exercia na igreja apostólica, né? Na igreja primitiva. Então a palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função, né? Dessa função. Tito 1, 6 e 9. Tito 1, 6 e 9. Eu acabei de ler, né? Tito, capítulo 1, versículos de 6 a 9, que diz assim: aquele que for irrepreensível, aquele que for irrepreensível, aquele que não merece ser repreendido e não faz nada para ser repreendido, porque o comportamento dele, a conduta dele é a conduta de homem de Deus. Paulo fala a Tito: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, não é marido de duas, de três, né? Já não está na quinta, na sexta, não. É marido de uma mulher. Ele não fracassou no casamento. Ele foi e continua sendo exemplo. Então é marido de uma só mulher, né? Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. Ele consegue governar bem a sua casa, né? Versículo 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Paulo está dizendo: Tito precisa perceber se o que ele é dentro da igreja, ele também é dentro de casa. Se o que ele demonstra dentro da igreja, ele demonstra também dentro de casa, né? Então, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Retendo firme a fiel palavra. Tem gente que está se dobrando e dizendo que hoje tem uma outra compreensão das Sagradas Escrituras. Aquilo que a pessoa defendia lá como doutrina, já não defende mais. E Paulo está alertando a Tito, vê se ele não muda de vez em quando aí na questão aí das doutrinas, daquilo que ele tem recebido da gente. Ou se ele está tendo uma nova perspectiva, né? Uma nova perspectiva, um novo pensamento, né? Uma nova interpretação. Não. Ele tem que estar retendo firme e fiel à palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então nós vemos Tito, capítulo 1, 6 a 9. Vamos ler também 1 Timóteo 3, de 1 a 7. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Vou ler rápido, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar,
não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta que ele faz, né? Versículo 6, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então eu li aí 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7. Então você vai perceber que as qualificações do presbítero, elas têm que ser vistas antes da consagração, antes da separação. Não é pegar o candidato que não preenche essas qualificações e falar, não, vamos consagrar que depois fulano muda. Vamos separar ele para o trabalho, para o ministério, porque depois de separar ele vai perceber que o negócio é sério e aí ele vai mudar. Não fique confiado nisso. Não fique confiado nisso. Ele precisa demonstrar qualificações. Porque as pessoas não podem mudar por causa do cargo. Elas têm que ser mudadas por causa de Cristo. Tem que ser Cristo que mudou a vida delas. Não é o cargo que vai mudá-las. Eu já vi muitas vezes as pessoas colocarem candidatos para descer as águas, né? Para serem batizadas, porque muitas vezes eram parentes ou uma pessoa muito querida por elas e queria falar, não, vamos batizar, vamos deixar ela descer as águas, porque depois de descer as águas ela vai largar o vício do cigarro, ela vai largar o vício da bebida, ela vai entender que agora ela tem que viver uma vida mais séria. E às vezes, meu irmão, dos casos, ou a maioria dos casos que eu vi isso, a pessoa saiu da igreja e nunca mais voltou. A pessoa saiu da igreja e nunca mais voltou, porque não é o cargo que vai mudá-la. Ela precisa ser uma pessoa já que está na natureza dela, no caráter dela, dar um bom testemunho de Cristo. Ninguém precisa dar testemunho do cargo, precisamos dar testemunho de que somos nova criatura em Cristo. Então a síntese do tópico 1, aí, nossa síntese da revista diz assim, o termo presbítero, do grego presbiteros, ou presbíteros, o termo presbítero é um sinônimo de bispo, né? É uma palavra sinônima de bispo, do grego episcopos, né? Episcopos, né? Que é a palavra bispo. E também de professor. É também um sinônimo da palavra professor, que é didáscolos. Didáscolos, né? E pastor também é um sinônimo da palavra poimene, né? Que é a palavra o grego para pastor, termo grego para pastor. Então é por isso que você vai perceber que o termo presbítero ou ministério de presbítero, ele é, na verdade, o mesmo ministério de pastor. Nós poderíamos dizer que o presbítero na igreja é aquele que é o forte candidato, né, a ser separado para poder assumir uma igreja como pastor titular da igreja, né? Poderia ser, você perceber que alguém ela tem uma vocação para o ministério pastoral, é uma pessoa que você vê nela todas as características e antes de dá-la ou entregar a ela um rebanho para que ele cuide, até porque você não tem, você já separa ele para o presbitério, para que no presbitério ele já comece a entender que a chamada dele é para cuidar de ovelhas, cuidar de rebanho. Então a síntese aí que eu li, né, nem terminei de ler na verdade, dizendo que o termo presbítero, do grego presbíteros, é um sinônimo de bispo, né? Bispo, que tem o seu termo grego episcopos, né? Que é a mesma palavra para episcopal, né? De professor, que é didáscolos,
e também o mesmo sinônimo da palavra poimene, que é de pastor. Então, logo, a sua função é pastoral. A sua função é pastoral. Então, como nós já vimos, né? Já vimos anteriormente, o ministério não é dom de Deus, né? Ministério ele é uma separação de alguém que é vocacionado para cuidar e administrar as coisas relacionadas à Igreja de Cristo. Tanto é isso que nós acabamos de ler agora há pouco, você leu comigo aí, 1 Timóteo capítulo 3, que diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Alguém deseja o episcopado, fala, se alguém deseja o episcopado, alguma excelente coisa deseja. Por quê? Porque o ministério ele vem por vocação. Quando Deus percebe a vocação na pessoa, o desejo dela de fazer, de trabalhar para Deus, de ver o nome de Deus sendo exaltado e glorificado, a Igreja de Cristo triunfante, Deus percebe isso e a pessoa tem, além dessa vocação, o desejo de ir fazer. Deus concede a ela dons através da oração da imposição das mãos. A oração da imposição das mãos é justamente isso, a concordância da igreja, do presbitério, né, da igreja, com aquilo que tanto a igreja quanto o servo desejoso de ser um ministro do evangelho tem. E Deus autoriza, Deus derrama a sua bênção, derrama a sua unção, consagrando justamente concordando com aquilo que foi concordado entre a igreja e o seu colégio presbiteral, a sua escola, né, o seu presbitério, né, o seu presbitério. Então, lendo aí o significado do termo, né, o significado do termo presbitério, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Paulo falando a Timóteo, né? Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Então foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. Então Paulo lembra a Timóteo que ele recebeu um reconhecimento do ministério que ainda jovem ele recebeu da parte dos presbíteros, né, do presbitério. Ele fala: olha, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, E embora ele ainda numa idade biológica, de jovem, Timóteo, ele tinha uma idade espiritual superior à idade biológica. A sua idade espiritual era superior à sua idade biológica. Por isso que ele foi consagrado, separado ainda jovem. Quer ver? Deixa eu abrir o texto aqui, 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo... 2 Timóteo capítulo 1, 5, melhor dizendo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Tanto é que Timóteo era mais maduro do que a sua idade biológica aparentava, que diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, 5. Paulo falando, né, a Timóteo, ele diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, ao qual habitou primeiro em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo fala assim: eu lembro que
E está me vindo à memória aqui de uma fé não fingida que havia em ti ainda quando criança, ainda quando mais tenra idade, quando você com sua avó Lloyd e sua mãe Eunice, eu percebia nas vezes quando vocês reuniam, quando vocês congregavam, quando vocês cultuavam, havia uma fé não fingida em vocês, que habitava em vocês. Eu sei que continua habitando em você, Timóteo. Então ele foi, Timóteo é um servo maduro, mesmo com a idade de jovem, né? Com a idade de jovem. Você vai lembrar que Paulo fala com Timóteo para que ele continuasse sendo o exemplo dos fiéis no meio do grupo de jovens, né? Então foi dessa forma, né, que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho dos obreiros. Então o presbitério logo percebeu que Timóteo, embora não fosse ancião, embora não fosse alguém maduro pela idade biológica, era alguém maduro pela sua idade espiritual. Idade espiritual, uma avó e uma mãe zelosa que sempre ensinava ele acerca das coisas de Deus. E além dessa avó e mãe zelosa pela vida espiritual do seu filho e neto, elas permitiram ainda que Timóteo fosse incluído na missão de levar o evangelho a todas as partes, acompanhando Paulo, né? Acompanhando Paulo nas suas viagens. Então lê comigo aqui embaixo que o Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbitério, do grego presbiterion, né? O substantivo de presbítero, né? Um conselho formado por anciãos da igreja cristã, né? É o significado desse termo, né? Significado no Novo Testamento. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro, né? Que é o presbitério, classifica esse corpo de obreiro, né? Que é um grupo, né, de conselho formado por anciãos da igreja cristã. Então esse é o significado. Aí está aí uma imagem que eu coloquei de um jovem recebendo a imposição das mãos. E essa é a função do presbitério. Ninguém deve ser separado na igreja para presbítero, para pastor, para diácono, segundo preferências de um e de outro. Não precisa passar pelo presbitério. O pastor, líder da igreja, precisa reunir os anciãos, os presbíteros, as pessoas que ele tem ao seu lado, e fazer um levantamento, falar: olha, vem cá, eu tenho aqui fulano de tal, ele está sempre com a gente percebe, tenho percebido o quanto ele tem o desejo de ser um instrumento na mão de Deus, está sempre participando aqui da escola dominical, está sempre participando dos cultos de ensinamento, sempre está presente nas atividades da igreja. É um irmão muito interessado, muito esforçado, e está sempre aí com a gente, sempre disponível, sempre prestativo à igreja. E eu pretendo, no meu coração despertou a vontade de trazer o nome dele aqui para começar a trabalhar a carreira dele no trabalho da igreja, entendeu? Quer seja aí no diaconato, quer seja como cooperador, quer seja como presbítero, evangelista, mas ele precisa participar dessas coisas com os seus líderes. Ele precisa participar junto com os seus líderes, porque os seus líderes também sempre terão uma boa opinião para dar acerca dos nomes que são apresentados. Sempre é interessante, é importante a participação de todos os obreiros, todos o corpo, né, pastoral, o corpo do evangelista, presbítero, se for o caso,
Mas o Senhor vai decidir. Mas é importante a participação de todos. A participação de todos. Não pode ser uma surpresa. Consagração e separação não pode ser uma surpresa para os demais líderes. Né? Não pode ser uma surpresa para os demais líderes. Todos têm que estar participando disso. Até para poder fazer uma análise acerca do irmão, se é a hora, se é o momento. E ninguém tem que ficar chateado se alguém discordar ou se apresentar alguma coisa e talvez uma sugestão de aguardar um pouco mais, entendeu? Mas a verdade é que o trabalho do presbitério é justamente esse, o significado do presbitério no Antigo Testamento, na igreja primitiva, na igreja apostólica ali, era classificar como corpo de obreiros. Era o corpo de obreiros que era classificado como presbitério. Chamava todos os obreiros, falava: vem cá, a gente tem uma demanda aqui, a gente não está conseguindo pregar, sair para pregar e atender as viúvas. O que a gente vai fazer? A gente precisa resolver isso. Não está dando conta, nós não estamos conseguindo dar conta disso tudo. Então, no Novo Testamento, classifica esse corpo de obreiros de presbitério. Então, é a classificação do corpo de obreiros. A palavra presbitério, que é um substantivo, né, de presbítero. Substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Na época da igreja, era anciãos praticamente, né? Era anciãos. Segundo subtópico, a atuação do presbitério. Atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e anciãos, os presbíteros, né, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Né? Estava havendo uma discussão acerca dos gentios, acerca da etnia, e a questão também do culto, né? Os cultos, a liturgia, porque estava começando os gentios quererem participar do culto. E aí foram se discutir como é que vai se dar essa entrada dos gentios. Nas sinagogas exige-se muito para que as pessoas entrem nas sinagogas e cultuem com a gente, porque os judeus acreditavam que o cristianismo viria para mudar o judaísmo. Eles acreditavam tanto que eles entravam nas sinagogas para tentar explicar as escrituras e mostrar que Cristo estava nelas, que Cristo que Cristo era o que veio para justamente completar o que a Escritura dizia. Você vê que quando os cristãos começaram a fazer isso, começaram a sofrer perseguições, começaram a morrer. O primeiro que foi fazer isso foi Estevão. Estevão entrou na sinagoga, estavam lendo lá a lei, a Torá. Estevão foi dizer que aquilo que estava lendo tinha acontecido na frente deles, era a realidade de dias atrás, que Jesus era aquilo que o profeta dizia. Aí ele tentando explicar, mesmo convencendo, Estevão foi apedrejado até a morte. E a gente vai perceber que esses conflitos de etnia e de liturgia precisavam ser resolvidos. Aí o que decidiram? Decidiram fazer uma reunião com todos os líderes, né? Então, como reuniu todos os apóstolos e discípulos que atuavam junto com os apóstolos, né, e os presbíteros, os anciãos da igreja, que eram os discípulos de mais idade, eles foram chamados em Jerusalém para uma reunião, né? E nessa reunião, para se debater e se discutir isso, é chamado de reunião do presbitério, né? Reunião do corpo presbiteral, né? Reunião de presbitério, poderia se dizer, né? Mas aí a gente vai entender como concílio, né? Como a igreja vem alinhando essas reuniões para debater essas questões, chamadas de concílio. Eu coloquei uma imagem aí, você vai vendo como se fosse uma reunião, né, dos apóstolos, né,
reunião discutindo aqui o que a Escritura diz, o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse acerca dessas coisas, né? O que o Espírito Santo está dizendo acerca dos gentios. Então é a atuação do presbitério. E ainda falando sobre a importância do presbitério, o nosso terceiro e último subtópico é a valorização do presbitério. A valorização do presbitério. O Antigo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Então o governo não era exercido por um único líder, mas pelo conselhos de obreiros. Atos 20, né? Atos capítulo 20, versículo 17 ao 37, Efésios 4:11, 1 Pedro 5:1. Você pode ler depois aí, e a gente não vamos ler para não estender mais o tempo. Então, embora houvesse um pastor titular na igreja, o governo da igreja não era exercido por um único líder. Não era exercido por aquele entendimento lá que os apóstolos tiveram, em especial os da casa de João, né? Os irmãos de João e a sua mãe perguntando: Senhor, o Senhor permite um lugar especial lá para os meus filhos, porque eles andam com o Senhor, são os mais próximos, né? A gente está parafraseando aqui, né? Como se ela estivesse dizendo assim: meus filhos são os que andam mais próximos do Senhor, eles vão ter um lugar para sentar do lado do Senhor quando nós estivermos junto com o Senhor no seu reino. E aí Jesus fala que isso não compete a eles, né? Decidir, não compete a eles. Então, o lugar de honra, de destaque, depois do batismo com o Espírito Santo, depois do Pentecostes, os apóstolos entenderam que aquela declaração de João, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi perguntado se ele estava preocupado porque estavam falando mais de Jesus do que dele. Aí João Batista olha para aqueles que vieram lhe trazer essa fofoca e fala: me importa para mim é que ele cresça e que eu diminua. Eu não vim aqui para poder aparecer, eu não vim aqui para poder ser destaque, eu vim aqui como aquele que anuncia, né? Que anuncia e manda que as pessoas se preparem, porque o caminho está sendo preparado para que aquele que vem após mim, que deve ser honrado. Então, a gente precisa entender que o governo da igreja não era exercido por um só líder. Hoje a gente tem essa disputa que dá a impressão que até se torna um negócio de família. Que as pessoas se ocupam do povo de Deus, do rebanho de Deus, e dá a impressão que é propriedade deles. Então vamos lá, o presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Por que o presbitério é importante para o desenvolvimento das igrejas? Porque o presbitério é responsável justamente por isso, por estar percebendo dentro da igreja se a igreja está crescendo, desenvolvendo-se em maturidade cristã, se está havendo um discipulado correto, se os irmãos estão desenvolvendo-se na fé, se o rebanho, se a igreja ela está focada não só dentro do templo, mas ela está olhando para fora também da igreja, fora do templo. Se estão mandando obreiros para o campo. Então o presbitério é de vital importância no desenvolvimento. E a síntese do tópico 2, a gente vai ler assim: que fundamentado na palavra de Deus, desde os primórdios cristãos, o presbitério atua no governo da igreja local junto ao pastor titular.
junto ao pastor titular. O presbitério atua no governo da igreja. Então a igreja não pode estar na mão de uma pessoa só e essa pessoa se achar dono da igreja. Não. Quem está lá com ela, é lógico que eu preciso confiar o rebanho à direção de um homem apenas, para que ele se preocupe com essas questões de organizar a igreja, com a ajuda dos demais obreiros, que ele esteja ali como representante, líder daquela congregação na localidade. Mas a igreja não pode ser refém de um homem, porque tantos homens se desviaram do evangelho, mas pelo fato de serem elas o dono da igreja, o dono da congregação. Igreja não, né? Dono da instituição. Não é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Mas o dono da instituição que é a placa denominacional. A pessoa, às vezes, desviou do evangelho, mas mantém-se lá como cabeça e líder da igreja, porque ele não abre mão, porque aquilo já se tornou um negócio para ele. Ou quando muito esse deixa a igreja, ele tem que deixar para um familiar, porque a renda continua tendo que entrar lá em casa. A receita tem que ser da nossa casa, porque já estamos num patamar, é o que as pessoas pensam, já estamos num patamar que se aquela receita me faltar, eu vou não ter mais o que comer, porque aprendi a viver baseado naquela receita. Irmãos, Deus chamou-nos, Deus nos concedeu o ministério, e nós somos responsáveis por sustentar nosso ministério. Ninguém que é chamado para a igreja, para o rebanho pelo qual a gente está à frente, é obrigado a sustentar, dizendo: vou abandonar o pastoreio porque não consigo pagar as contas. Irmãos, você tem que ser responsável, você tem que arcar com suas contas. Você não pode ser dependente de dízimo, você não pode ser dependente de oferta. Se você quer manter um templo aberto, você tem que ter condições de, com a sua receita, pagar esse templo. Você tem que ter condições, com a sua receita, pagar esse templo. Eu não entendo por que um desempregado é dono, é líder de uma igreja, com aluguel de 5 mil reais, de 4 mil reais. Aí fica botando faca no pescoço de membro para ofertar e dizimar, porque se o membro dizimar e ofertar, não patrocina o ministério dele. Paulo era fazedor de tendas. Ele dizia: bem, eu podia muito viver baseado nas ofertas de vocês, mas eu aprendi a trabalhar pelo próprio sustento. Esse é o nosso problema, né? Temos muitos templos, muitas exigências para as ovelhas, muita queixa de pastores, de líderes, como se fosse a chamada do membro para sustentar o líder, e não é. O líder precisa entender que se ele recebeu uma chamada e está disposto a atender essa chamada, ele tem que ter recurso suficiente para honrar os compromissos que ele tem. Não é a ovelha honrar os compromissos que eu tenho, não. É eu honrar os compromissos que eu tenho. Vamos no tópico 3, os deveres do presbitério. Os deveres do presbitério. Apacentar a igreja, tópico 1. Os deveres do presbitério, né? Os deveres do presbitério é apacentar a igreja. Apacentar a igreja. É função do presbitério, irmãos. Não é só o presbítero, só um presbítero na minha igreja que prega, só um pastor na minha igreja que ensina, não. Pode até ficar em incumbência do líder da igreja, porque ele ali é o pastor principal do rebanho. Mas o presbitério tem a incumbência de trabalhar no corpo de obreiros, evangelistas, né? Evangelistas, presbíteros e pastores, para que eles estejam qualificados, né? Capacitados para poder
discipular a igreja, ensinar a igreja, trazer as doutrinas básicas da igreja, fortalecer o rebanho. É como se o presbitério fosse aqueles batedores que vão sair pelo campo para encontrar os melhores pastos para levar o rebanho. Aqueles que saem para o campo procurando os melhores pastos, aí voltam depois para dentro da igreja e dizem: ó, eu tenho aqui já um lugar para a gente levar o rebanho para comer essa manhã. A gente vai lá porque eu encontrei uma vegetação muito boa, tranquila, segura de predadores. E aí a função do presbitério, o dever de alimentar o rebanho nesse sentido, né, com a exposição da Santa Palavra de Deus. A exposição da Santa Palavra de Deus é aquilo que o salmista fala no Salmo 23, né? Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. A função do pastor, prover o alimento e o sustento da ovelha. Não é ser sustentada pela ovelha, é sustentar a ovelha. Então a função do presbitério é apacentar. Então esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. E os presbíteros formam um conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então o presbitério tem que atuar com esse objetivo na formação espiritual, social. Não é querer só que o membro também seja aquela pessoa que vai ser quem vai carregar a igreja nas costas. Não, eu tenho que ter preocupação com relação à vida social do rebanho, a preocupação com relação à vida social, moral, familiar do povo de Deus. Então presbitério, né, são homens que estão aí, ó, ensinando, apacentando, cuidando da vida da ovelha, do rebanho. Subtópico 2, né? Subtópico 2, ainda falando sobre os deveres do presbitério, seu subtópico 2 vai chamar a atenção aqui com relação aos seus deveres de liderar a igreja local, né? De liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas, né, principais de atuação: a esfera do governo e o ensino. As duas esferas principais de atuação do presbitério dentro da igreja é governo e ensino. Aí vai dizer embaixo que o presbítero, quando designado para essas tarefas, quando o presbítero é designado para o governo ou ensino, ele tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Tá o texto aí de referência, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Então, liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Então, liderar rebanho é estar disponível para servir. As pessoas acham que liderar rebanho é ser carregado, né? Não. Liderar rebanho é trabalhar em prol do rebanho. Liderar rebanho é trabalhar em prol do rebanho. Você não vê o rebanho carregando o pastor para o pastor chegar e comer de um pasto verdejante. Não, é o pastor que leva as ovelhas para o pasto verdejante. E hoje a gente percebe que muitos almejam o cargo, né? Não o ministério, mas almeja cargo pelo fato de achar que o povo vai servir ele. E aí embaixo vai dizer ainda que ensinar e governar com equidade e seriedade, né, é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Então, ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso que todo homem de Deus chamado, né, que todo homem de Deus tem para esse chamado, né, dessa nobre tarefa. Aí eu coloquei a imagem aí daquela passagem de Apocalipse que fala do trono dos 24 anciãos, né, que
lançaram a sua coroa, né, diante daquele que estava diante deles. 24 anciãos, mostrando que o ancião, né, o presbítero, ele é honrado por Deus também, quando ele atua com equidade e seriedade na obra, no trabalho. Tanto é que Deus permitiu João ver 24 tronos com 24 anciãos que foram honrados pelo trabalho que fizeram, honrados pelo compromisso que tiveram, honrados pela equidade que demonstraram e seriedade com o trabalho na obra de Deus. Terceiro e último subtópico vai dizer assim: ungir os enfermos. Terceiro e último subtópico vai nos falar aí, tratando sobre ungir os enfermos, que é o texto lá de Tiago, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago 5, versículo 14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ela revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Ela revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Irmãos, não pode se banalizar, o ato de ungir as pessoas, ungir os doentes. Hoje o que nós percebemos é uma banalização, onde fazem-se de tudo, porque o azeite se tornou como se fosse um bronzeamento para que pessoas se destaquem no altar. Azeite não é bronzeamento para ninguém se destacar. Azeite é para ser usado com confiança e fé, aplicando ao doente. E aquele doente que receber a oração e a unção do azeite, né, a oração com azeite, em nome do Senhor, será curado. Será curado. A oração feita com fé e o azeite que é ungido doente pelo presbítero, pelo pastor, pelo bispo, pelo evangelista, é capaz de fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. Mas nós pensamos que as pessoas estão atrás de serem glorificadas hoje. E aí, de destaque, na parte de baixo você vai ler comigo que um membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Então, o membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros, qualquer um, irmão, qualquer um dos presbíteros, e receber oração e uma palavra pastoral. Porque não pode haver diferenças dentro da igreja, porque um presbítero ele só gosta de pregar e o negócio dele é esse, ele não sabe orar, porque ele não acredita que Deus possa curar alguém com a unção lá do óleo, quando orar e ungir com óleo, e não acredita. Então é por isso que na hora de consagrar, na hora de separar para o presbitério, para o presbítero, para pastor, não pode ser neófito, tem que ser alguém que comungue das doutrinas, que compreenda as doutrinas, uma pessoa cheia de fé, como foi no caso da separação dos diáconos, cheio de fé, autoridade, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo de Deus. A mesma coisa, irmãos, tem que, na hora de separar alguém para o presbitério, tem que muito se avaliar, por isso que não pode ser por afinidade, tem que ser diante do presbitério, para ver se a pessoa preenche os requisitos não da igreja, mas os requisitos espirituais que o ministério requer. Não é os requisitos da igreja, não é os requisitos da denominação, é os requisitos bíblicos. E a nossa síntese vai dizer assim, que apacentar a igreja de Cristo
e liderar uma igreja local e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Muitas das responsabilidades do presbítero é apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir os enfermos são algumas dessas muitas responsabilidades. E é por isso que eu falei, irmãos, não adianta ser só cabelo branco, não adianta ser um novo, um neófito, alguém que não tem uma vida ainda matrimonial definida, resolvida, ou até amadurecida, que ainda não tenha filhos. É preciso respeitar os tempos. É preciso, mas Deus tem pressa. Esse negócio de Deus tem pressa, irmãos. Deus tem pressa que nós estejamos de acordo com a sua palavra. Para o trabalho, Deus sempre vai mandar alguém. Para fazer aquilo que é a obra de Deus, sempre Deus vai ter alguém para enviar. Nem que venha do Japão, nem que venha da Espanha, nem que venha lá do mundo árabe, Deus manda alguém. Mas não podemos usar os nossos pressupostos, as nossas ideias que Deus tem pressa, e aí vai separar, vai consagrar alguém que não tem nem vida espiritual. E aí depois vai ser uma tragédia dentro da igreja. Porque ninguém consegue desconsagrar alguém. Ninguém consegue tirar um cargo ou uma função que deu a alguém. Vamos à nossa conclusão. Nossa conclusão. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos, né? Então elas têm o mesmo sentido, né? Elas são sinônimas. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, os presbíteros exercem este serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Então eles cuidam da execução das principais tarefas da igreja, como a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Então precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. O presbítero ou presbitério é fundamental dentro de uma igreja. A gente percebe hoje que muitos pastores queixam-se de uma carga excessiva sobre seus ombros. Pastores queixam-se de que estão sozinhos na obra de Deus e que há muito trabalho e que há muito abandono por parte dos irmãos. E a gente percebe também que houve um grande equívoco, né? E pastores acharam também que deveriam ser a última palavra e governar a igreja como se fossem donos. A gente sabe, irmãos, que existem muitos oportunistas, existem muitas pessoas que são imaturas, existem muitas pessoas que vão para a igreja em busca de status, de fama, outros em busca de renda. Muitos vão à igreja em busca de renda, em busca de criar um modo de sobreviver, né, de estabelecer negócios. Isso para a gente é muito claro. Você perceber que muitas pessoas vão à igreja em busca de estabelecer negócios. Olha a quantidade de políticos que estão se dizendo cristãos hoje, porque sabe que a igreja cristã ela tem peso no seu voto e também quando ela defende alguma ideia de candidato. Eles sabem disso, então muitos se dizem às vezes cristãos e nem crentes são. Estão lá mais atrás de fazer, de conseguir seus objetivos, que é voto. E a gente sabe muito bem disso, mas a gente sabe também que muitos líderes, muitos pastores, eles se fecharam também. Se fecharam como donos de congregações, né? Existem igrejas que têm mais de 30 congregações, né? Sede, subsede e congregações. Então a gente precisa selecionar pessoas, obreiros, né?
selecionar obreiros amadurecidos, e o ministério precisa trabalhar com os obreiros que já tem com ele, mostrando, né, apresentando o Evangelho, ensinando o que é o Evangelho, mostrando que a vida cristã não é uma vida para se buscar vantagens, né? Não é uma vida para se buscar vantagens, mas é uma vida para se buscar fazer a obra de Deus. E Deus, Ele vai nos dar uma bênção. Deus vai nos conceder uma bênção de vermos mais e mais a igreja sendo edificada, de presbíteros, né, sendo bênçãos nos seus ministérios, ajudando os seus pastores, né, não com olhos no futuro com relação a cargos, a posições, mas com olhos no futuro em colocar e levar o seu rebanho à presença de Jesus, entregá-las ao sumo pastor naquele grande dia que nos espera, que é o dia pelo qual o Senhor chamará a sua igreja. E para nós a maior alegria é justamente essa, apresentar o rebanho ao qual Jesus confiou as nossas mãos, entregar um rebanho sadio, saudável, um rebanho que teve alimento para se alimentar durante o período que nós vimos aí de grande fome espiritual, né? Ovelhas que estão sendo cuidadas, que estão recebendo cada dia o cuidado de pastores, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Aí lembrando que o presbítero não era alguém que estava esperando a sua hora, né, chegar para ser pastor, né? Não, ele era alguém que estava atento, né, atento e atuando ao lado do pastor, né, e do evangelista na sua igreja. Então, presbítero não é aquele que está esperando a sua hora chegar, que está lá esquentando as mãos, esperando o dia dele chegar, ele começar a fazer as coisas. Não, ele é alguém que está atuando ao lado do pastor, ao lado do evangelista, que está atuando dentro da congregação, que está trabalhando em prol do rebanho. Ele não trabalha em prol dos nomes, não trabalha em prol de fulano, de ciclano e nem dele mesmo. Ele trabalha em prol do rebanho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nossa próxima lição é essa, lição de número 12, onde estaremos falando sobre o diaconato. Nossa lição de número 11 termina aqui, onde estivemos falando sobre o presbítero, né, bispo ou ancião. Então nós aprendemos aqui muitas coisas que são edificantes à nossa vida e esclarecedoras também naquilo que tange aos dons ministeriais. Que Deus continue te abençoando, você continue compartilhando e acompanhando o nosso canal, dê a sua curtida, continue conosco, e pretendemos nessa semana ainda estar já compartilhando e desenvolvendo a nossa lição de número 12, que falaremos sobre o diaconato. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você, superintendente, pastor, professor e aluno, tenha uma abençoada aula nesse domingo, e que Deus possa levar o seu rebanho a pastos verdejantes, e assim como um verdadeiro presbítero de Deus, presbítero do Senhor, você seja aquele pelo qual as pessoas possam enxergar um bom conselheiro, um bom administrador, e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.